Louvado seja o nosso Senhor por sua palavra, por nos darmos o privilégio da adoração através do seu próprio sangue, do seu próprio sacrifício. Salmo 129, 119, a partir do versículo 29, 129. Vamos até o versículo 136. Perdão, queridos. Eu coloquei a minha setinha no lugar errado. 105 é a ordem que nós estamos seguindo, até o versículo 112. Acredito que você estava na mesma página, então não criou tanta dificuldade para você. Vamos ler a palavra do Senhor. Após a leitura, mais uma vez, nós oraremos e pediremos a direção do Senhor para a nossa vida, bem como para a vida do presbítero Bruno e da sua família, a família que vamos orar durante toda essa semana. Queria pedir um certo ganho a mais no meu microfone, porque eu estou vendo que quando eu começar a falar e gesticular, ele vai ficar mais longe aqui a captação. 105, então, acompanha assim a leitura da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induzo o coração a guardar os teus decretos, para sempre, até o fim. Vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Mais uma vez, clamar para que o Senhor nos conduza na orientação da sua santa palavra, para que tenhamos o entendimento dela e isso seja no coração. Amado Deus, em nome de Jesus eu clamo que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, nos abençoe aqui, na meditação, no estudo da Tua Palavra, guia o nosso coração, Senhor. Assim rogamos também pela família de Bruno, por seus filhos, sua esposa, em nome de Jesus, Senhor, dá graça e fortalece o caminho dos Teus filhos, fortaleça os passos deles, que em nome de Jesus a Tua boa mão e direção seja sobre cada um deles, que o Senhor preserve o coração dos filhos, dando sempre que andem na retidão e no caminho do Senhor. Assim pedimos por eles como Tua casa que serve ao Senhor. Que o Senhor os guie, Pai, com misericórdia e com graça. Em nome, por amor de Jesus, assim clamamos por nós aqui também. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, começamos o texto hoje com um versículo que, durante todo esse caminho que estamos fazendo no Salmo 119, nós temos lembrado dele, temos falado sobre ele, e eu preciso que você volte ao versículo 1 do Salmo 119, para que nós lembremos aquilo que foi afirmado a princípio, quando o salmista diz que
é bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho. Entendendo que o que o salmista chama aqui de caminho é a vida como um todo, é o caminho da sua vida, a sua jornada durante toda a sua vida. E agora ele traz aqui novamente a ênfase de que a palavra de Deus é a lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Não como alguma coisa diferente da outra, mas como parte de uma mesma verdade, é aquilo que a palavra de Deus é para toda a nossa vida, como um objetivo maior, como alvo maior, como alvo último para a nossa vida. O salmista nos lembra que ela é aquela que também nos conduz até lá. É a palavra de Deus que pode nos conduzir para este caminho, para esse alvo eterno que nós almejamos, assim como o apóstolo Pedro afirma na sua segunda carta, ele também diz que então é lâmpada para os nossos pés a palavra de Deus. É esta palavra que nos guia todos os dias, é essa palavra que ilumina a cada um dos nossos passos e nos conduz em cada um dos nossos passos. Versículo 19 de 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. Então observe, o coração humano permeado ou mergulhado em seu próprio pecado, desde o pecado original, mas também os pecados que nós mesmos somos responsáveis e responsabilizados por eles, os nossos pecados, as nossas decisões equivocadas. Nosso coração vive em uma realidade que é tenebrosa, é a palavra de Pedro, é uma realidade que é obscura. Logo, a palavra de Deus é que é esta lâmpada que nos ilumina, nos clareia, nos dá o entendimento para todos os dias, para todos os momentos, assim como a palavra de Deus, compreendendo então esse caminho como a vida como um todo a se viver, a palavra de Deus é aquela que pode nortear, que pode burilar, que pode aperfeiçoar a própria visão que nós temos da vida, a própria visão que nós temos do mundo, a visão que nós temos da realidade. Sem a palavra de Deus, nós temos ou estamos envoltos em uma realidade que é tenebrosa, uma realidade que é obscura. O teólogo e reformador João Calvino, comentando sobre essa mesma realidade, usando a mesma lógica que os nossos catecismos usam, ele afirma então que não podemos ser guiados pela palavra de Deus, a menos que renunciemos à nossa sabedoria carnal, a sabedoria da nossa carne, e cada dia mais, quando nós renunciamos à nossa própria sabedoria, o nosso entendimento, a nossa visão, seria aquela ideia do eu acho, eu entendo de outra forma, eu compreendo de outra forma. A menos que essa palavra nos guie, toda a nossa vida estará envolvida em uma ignorância que é profundamente escura, é tenebrosa, é a afirmação de Pedro. E João Calvino usa então essa mesma relação. A nossa vida está envolvida em uma ignorância tenebrosa, em uma escuridão de ignorância, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que é por si só, que é sozinha, que é por si mesma, luz e lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. Se não houver uma renúncia daquilo que é o nosso entendimento das coisas, a nossa percepção das coisas, que sempre será conturbada e turvada por toda a escuridão do próprio pecado que tenazmente nos assedia, nós nunca compreenderemos a realidade, o mundo, a visão
nunca teremos a visão de todas as coisas realmente sendo conduzida pela palavra de Deus. Mas o fato é que no mundo em que nós vivemos, e que é um mundo que está em trevas, isso nós concordamos. Quando nós dizemos ou afirmamos, quando se diz que só queremos nos ater à palavra de Deus somente, queremos nos guiar pela palavra de Deus somente, quando para todas as coisas da vida, para todos os níveis da vida, para todos os aspectos da vida, nós dizemos e afirmamos, queremos nos guiar apenas pelo que a palavra de Deus nos orienta. Quando queremos aplicar a palavra de Deus a tudo o que a vida nos apresenta, a todas as questões que a vida nos apresenta, sejam elas as mais recentes, as mais novas, as mais inusitadas, as que surgem a cada momento, quando exercitamos o nosso coração a aplicar e a usar aquilo que a palavra de Deus norteia, explica, define sobre tudo da nossa vida, normalmente, porque estamos em um mundo que enxerga as coisas em meio a uma escuridão, acreditando que eles estão vivendo o alvorecer do conhecimento e do entendimento das coisas. Aqueles que procuram usar o entendimento da palavra e aplicar a palavra a absolutamente todas as coisas, são o que nos nossos dias são conhecidos como os ignorantes, os retrógrados. E os nossos dias, ele é muito hábil, o mundo é muito hábil em rotular aqueles que tentam andar pela estrita fidelidade à palavra de Deus. Temos muitos nomes para isso, e eu não quero entrar aqui para que não entremos naquela confusão que normalmente os nossos dias faz também, que é acreditar que um certo conservadorismo seja fidelidade às Escrituras, seja ser reformado. Eu quero que você entenda, querido, que ser conservador necessariamente não é ser bíblico, que ser conservador necessariamente não é ser reformado, muito menos se apropriar do Evangelho, da mensagem do Evangelho, como sendo a mensagem do conservadorismo histórico. Ok, em muitos pontos eles se tocam, mas é fato que há muito do discurso liberal, muito do discurso progressista, que também toca em muitos aspectos do Evangelho, mas o Evangelho é o Evangelho só. O Evangelho é o Evangelho sozinho. O Evangelho bate em conservador, o Evangelho bate em progressista. O Evangelho bate no homem, porque nós somos pecadores. O Evangelho bate no pecador, porque o pecador, por mais que tente se acertar na vida, se não for pela estrita palavra de Deus, e somente pela palavra de Deus, não agradará ao Deus da santa palavra que nós estamos tanto insistindo em falar, que ela é o caminho para a nossa santidade, ela é a guia para a nossa santidade, ela é o caminho para uma piedade genuína. Por isso entenda, meu irmão e minha irmã, que não há nenhum outro conhecimento, não há nenhuma outra afirmação sobre questões do coração do ser humano, da mente humana, que não procedendo da palavra de Deus, eu e você possamos abraçar como um conceito totalmente verdadeiro e puro. Por mais que haja verdades naquilo que o homem produz, ele sempre virá manchado pela mancha do pecado. Por isso, voltemos continuamente à palavra de Deus. Voltemos à palavra de Deus em absolutamente tudo. Voltemos à palavra de Deus em todos os conceitos que formam a nossa visão de mundo, que formam o nosso entendimento, que formam aquilo que o nosso coração compreende e enxerga das coisas. Voltemos à palavra de Deus para que ela possa interferir nos nossos próprios sentimentos, quando ouvimos, quando vemos, quando sentimos qualquer coisa, para que a reação do nosso coração seja moldada até mesmo e principalmente pela palavra de Deus. O salmista então diz: tenho jurado, algumas versões traduzem exatamente assim, no nosso texto,
ele afirma: jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. E eu peço que você volte mais uma vez a alguns versículos anteriores, o versículo 11 do capítulo 119. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora ele diz: eu jurei e eu confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. A ideia aqui de jurei e confirmei é uma ideia de solenidade. Há um marco, há uma determinação que o salmista afirma aqui em seu coração, de que a palavra de Deus seria realmente aquilo que conduziria a vida dele. Observe, quando estamos tratando sobre aquilo que nós compreendemos e enxergamos da vida, do mundo, das coisas, de absolutamente tudo, aquilo que os teólogos chamam e filósofos chamam de cosmovisão, é preciso que eu e você entendamos que essa decisão do nosso coração, essa disposição do nosso coração em seguir, em abraçar uma determinada percepção da vida, é algo que é voluntário. Nós não podemos esperar que apenas no ler a sua palavra e estar abraçando cada dia mais a palavra de Deus, ela, pelo seu poder, defina e norteie e mude os rumos do nosso coração, porque é preciso também que eu e você decidamos pela palavra. Há uma disposição que é preciso existir no meu e no seu coração. Senhor, eu quero realmente olhar para a vida e para tudo que é mundo, para tudo o que é a existência. Eu quero olhar para absolutamente todas as coisas e quero que a tua palavra seja o que realmente conduz todo o meu olho, todo o meu enxergar, toda a minha visão, todo o meu sentimento, tudo eu quero que seja conduzido pela tua palavra. Não é possível jurar, confirmar esses juramentos de guardar os retos juízos do Senhor, se não for uma decisão solene em nosso coração. Senão, esse caminho que é a vida, será um constante caminho de você se degladiar com a palavra de Deus. Volto a dizer, aquela ideia do eu não penso assim, eu não enxergo assim, e aquela obediência simples à palavra de Deus, torna-se sempre algo difícil em nossa vida, porque à medida que olhamos a palavra, que lemos a sua palavra, o caminho que o nosso coração faz é tentar encontrar alguma explicação mais suave sobre aquilo, tentar encontrar alguma explicação mais leve sobre aquilo, porque não é possível que seja assim. Quando esta palavra torna-se claramente a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quando ela se torna a base, o caminho e o alvo para que eu e você sigamos em nossa vida, é preciso então que eu e você decidamos em nosso coração. Todos os meus conceitos, todos os meus valores, tudo o que eu entendo sobre absolutamente tudo, terá que ser de forma solene, colocada diante de Deus e afirmada diante do Senhor. Senhor, eu juro e confirmo que aquela promessa de que eu quero guardar os teus retos juízos, sim, elas serão aquilo que conduzirá o meu coração, conduzirá a minha vida. E veja, imediatamente o salmista nos fala sobre ele está curvado, aflito. E a ideia aqui seria de uma aflição tão profunda, e por isso a revista atualizada traduz como aflitíssimo. Eu estou tão aflito que o meu corpo tem se curvado. Ora, nós conhecemos nos nossos dias esse tipo de coisa. Nós conhecemos nos nossos dias esse tipo de dor
que, não sendo física, faz com que o nosso corpo reaja a ela. Nós conhecemos nos nossos dias, se estuda nos nossos dias, se teoriza em nossos dias sobre as dores e as aflições que a alma humana sente, que faz com que o seu corpo possa ficar, inclusive, naquilo que chamamos de posição fetal. É uma angústia e uma aflição tão profunda que o salmista diz, eu estou curvado, Senhor. E então ele diz, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Senhor, há um sofrimento, uma aflição tão profunda no meu ser, que meu corpo tem reagido a isso. Observe, reação do corpo, e então ele diz, mas Deus, eu clamo, que a restauração que o Senhor promove em minha alma, seja segundo a palavra que jurei, e confirmo que eu guardaria, e vivifica-me segundo a palavra que eu professo, que eu creio de todo o meu coração. Ela é a lâmpada para os meus pés, e ela é a luz para os meus caminhos. Não há outra fonte de vida, não há outra fonte de vivificação, não há outra fonte de restabelecimento, não há outra fonte de restauração para uma alma que está em tamanha agonia e angústia, que o seu próprio corpo tem reagido àquilo, porque eles não estão separados. Nós não somos um ser partido em várias partes e que nós possamos tratar individualmente cada uma delas. Absolutamente tudo tem que ser cuidado e norteado pela palavra de Deus, inclusive o nosso próprio ser, que é mente, alma, coração, corpo, espírito, seja lá como queiramos definir, é uma coisa só. O Senhor nos enxerga como um ser criado à sua imagem e semelhança. Por isso, vivifica-me, Senhor, segundo a palavra que eu creio e professo. Ela é a lâmpada, ela é a luz, e eu jurei guardar, e tenho confirmado esse juramento solenemente. Eu tenho buscado a tua palavra, e é por esta palavra que eu afirmo, e eu clamo ao Senhor, me vivifica. Versículo 108, então ele diz, aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. A espontânea oferenda é uma referência àquilo que no Pentateuco a lei do Senhor já tinha estabelecido como ofertas voluntárias. E então nos Salmos elas são referidas dessa forma, oferendas que são de forma espontânea entregues ao Senhor, que é aquele aspecto da nossa adoração, que se traduz com a oração, que se traduz quando nos aproximamos de Deus, entendendo que a oferta do sacrifício já foi oferecida, o sangue do Cordeiro já foi derramado sobre nós, e por isso podemos voluntariamente nos aproximar diante do Senhor e voluntariamente estarmos oferecendo a Ele isso que Ele chama a fazermos, que é a nossa própria vida, que é com tudo que temos e somos, nos aproximarmos de Deus, buscarmos a Deus. Por isso, podemos sim afirmar aqui que o salmista está clamando para que o Senhor aceite a sua oração. Em meio a essa aflição da sua alma, ele diz, Senhor, aceita essa oração, aceita esse clamor que procede dos meus lábios. Observe, por isso, essa oferta voluntária aqui é uma referência clara à oração. Oração como sendo uma oferta que nós entregamos ao Senhor constantemente e voluntariamente. Interessante perceber isso, querido, porque muitas vezes a nossa relação com Deus, a nossa busca por Deus na oração, ela não é tão espontânea assim. Ela é muito mais um movimento de uma consciência de obrigação que temos,
de uma consciência de que estamos em falta com Deus, do que necessariamente um movimento espontâneo do nosso coração, de quem se move em direção a Deus, por amar a Deus, por querer estar com Ele, por querer estar em sua santa presença, por querer encontrar em Deus a solução, a resolução, a vivificação, a restauração que a sua própria palavra é poderosa para realizar em cada um de nós. Então, os estudiosos e comentaristas caminham aqui com duas interpretações, duas possibilidades para que nós compreendamos este versículo, no sentido de que essa oferta espontânea, voluntária, essa oferenda voluntária esteja dissociada da afirmação seguinte, que é: ensina-me os teus juízos. A outra possibilidade, analisando o texto hebraico, seria: ensina-me os teus juízos, porque tenho me aproximado do Senhor de forma voluntária. Me aproximando de ti de forma voluntária, Senhor, me ensina os teus juízos. Observe essa necessidade a qual entendo eu e tenho a tendência a compreender o versículo dessa forma, por causa do contexto inteiro. O salmista reconhece aqui que, apesar de ter jurado, esse juramento de obediência à palavra de Deus não arroga para si mesmo uma capacidade, um mérito humano de ser capaz de obedecer todas as coisas. Mas enquanto jura ao Senhor e confirma ao Senhor esse juramento, ele clama, como ele fez em diversos outros momentos do próprio Salmo. Ele clama ao Senhor que ensine os juízos do Senhor, enquanto ele busca no próprio Deus, pela oração, por esse movimento espontâneo do coração. Deus, aceita o meu clamor, aceita a minha oração e ensina-me os teus juízos. Isso seria afirmar, querido, que para que essa vivificação que ele se refere no versículo 107, pela aflição que tem afligido de tal forma que o seu próprio corpo tem reagido a isso, significa dizer que essa restauração da alma, da angústia, das aflições que nos assolam, da escuridão da nossa alma, que muitas vezes nos vemos perdidos em meio a ela, significa dizer que a palavra de Deus nos ensina que a oração é o instrumento que Deus estabeleceu para que a palavra de Deus, o próprio Senhor, agisse em nossa alma de forma poderosa, divinamente poderosa, de forma que não há outro caminho que seja mais poderoso, eficiente e eficaz do que a oração conduzida pela palavra de Deus na presença do Senhor. É isso que Paulo diz, e é sobre tudo isso que Paulo usa então o termo que nós devemos orar no Espírito. O que mais pode ser mais poderoso do que orar no Espírito de Deus? Para que as nossas angústias, aflições, medos, temores, aquilo que perturba a nossa alma, possa ser de fato retirado do nosso ser. Versículos 109 e 110, eles estão conectados, então ele diz: estou de contínuo em perigo de vida. Literalmente, o texto hebraico, o salmista está dizendo que a alma dele está continuamente em suas mãos. Deixa eu repetir isso. A minha alma está em minhas mãos, continuamente. Imagina aqui comigo aquele cenário de guerra, em que bombas
explodem em lugares que você jamais imaginaria. E pessoas queridas suas são atingidas e são mortas de forma instantânea. E que em segundos, a realidade que você conhecia simplesmente foi transformada. E você entra naquele cenário onde a bomba explodiu e você começa a enxergar corpos e mais corpos de pessoas que você amava, pessoas que você até segundos atrás estava vivendo a vida normal, convivendo com essas pessoas, amando essas pessoas, se relacionando com essas pessoas, e de repente você encontra ali aquele que é o seu ente mais querido de todos os outros. Não que você não amasse os outros, amava também, mas há sempre aqueles que nós amamos e temos o nosso coração um pouco mais voltado para a afeição dessas pessoas. E de repente você pega aquela pessoa em seus braços e chora e clama, e a dor que aflige a sua alma é algo que destroça o seu ser, por ter aquela pessoa em seus braços. É esta a figura que o salmista está usando quando diz: a minha alma está continuamente em meus braços. A aflição é tanta, a dor é tanta, que a ideia seria: eu estou à beira da morte, eu pego o meu próprio ser em meus braços e clamo e choro pela situação em que meu coração, minha alma, meu ser tem se encontrado. Então ele diz, a tradução diz: eu estou de contínuo em perigo de vida, mas todavia não me esqueço da tua lei. Meu irmão e minha irmã, a nossa sociedade, especificamente depois da Primeira e Segunda Guerra, ela começou a dizer que a lei do Senhor não era mais suficiente. Depois das atrocidades que o mundo viu que o ser humano é capaz de fazer, que nós podemos produzir, a humanidade disse: é melhor esquecermos dessa lei, é melhor esquecermos da palavra de Deus. E depois então, o movimento que se dá em todo o mundo é um movimento em que a humanidade tentou se unir em uma bondade que exista nela, imaginando os seres humanos que nós podemos, com a bondade que há em nosso ser, veja, isso é cosmovisão, nós podemos, depois das atrocidades que nós somos capazes de produzir para o nosso próprio ser e para a nossa própria alma, nós podemos encontrar outros caminhos melhores. O que eu e você vivemos agora em nossos dias, não é, irmão, algo novo, isso vem sendo construído. Então agora nós temos conceitos e teorias sendo desenvolvidas, como por exemplo, comunicação não violenta, para que você possa encontrar caminhos de paz nos seus relacionamentos. Nos relacionamentos dos pais com os filhos, nos relacionamentos com as autoridades, nos relacionamentos com seus amigos. É a comunicação não violenta. Esse tipo de raciocínio, que é politicamente correto, próprio da nossa época também, é o tipo de raciocínio que olha para um salmo dizendo que Deus destruirá os ímpios. E no momento que nós oramos, confessando os nossos pecados na liturgia, e nós encontramos um salmo como esse, antes do momento de nós confessarmos os nossos pecados, de repente isso pode soar para a nossa mente, que está sendo conduzida por um mundo que cada vez mais, no meio da crise, da dor, da aflição, que a nossa alma produz e que nós mesmos produzimos uns para os outros, um mundo que tenta cada dia mais construir uma realidade de harmonia e paz, sem que seja pelos mandamentos ou pela lei do Senhor. Sim, não me esqueço da tua lei, significa dizer: Senhor, em meio a essa tragédia que eu reconheço em meu ser, mas também no mundo em minha volta, eu não abandonarei
a lei do Senhor, que é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque o meu coração e o seu coração certamente se levantarão pensando em outras possibilidades, pensando em outros caminhos, pensando em outras regras, pensando em outras teorias que não a lei do Senhor. É por isso que por isso que precisa haver uma decisão. É por isso que o salmista diz: eu jurei, eu decidi, e eu vou confirmar, e eu tenho confirmado todos os dias, eu não abandonarei a lei do Senhor, definindo tudo aquilo que eu preciso compreender, e compreender do jeito que ela diz que é. O versículo 110, como afirmei, ele repete de outra forma a ideia de que sua alma está em perigo de vida, dizendo: armam ciladas contra mim os ímpios, contudo, não me desvio dos teus preceitos. Aquilo pode partir de dentro de mim mesmo, mas aquilo pode vir de forma externa. A minha alma pode se afligir, mas os inimigos podem vir e afligir a minha alma. Eu não me esqueço da tua lei, ou eu não me desvio dos teus preceitos. E então ele, caminhando para o final, versículos 111 e 112. Os teus testemunhos, recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. O nosso coração ter o prazer nos testemunhos de Deus e recebê-los como a grande herança perpétua que nós precisamos valorizar em nossa vida. Eu quero ler uma citação antes de desenvolvermos um pouco mais uma vez, do reformador, que agora não tão próximo ao João Calvino, mas seguindo seu mesmo entendimento da palavra de Deus, o Herman Bavinck diz que nós vemos quão violentamente os homens do mundo se agitam para satisfazer as concupiscências imoderadas do seu próprio coração. Como nós vivemos de fato a nossa vida a buscar as nossas paixões, as nossas vontades, e como isso passa a ser algo sem moderação alguma. E essa concupiscência imoderada que nós buscamos, Bavinck diz que são as causas de múltiplas ansiedades, enquanto ambicionam incessantemente inumeráveis objetos, sejam concretos ou abstratos. E nesse meio, raramente, em centenas, almeja, anseia, ambiciona realmente aplicar em um grau moderado que seja a sua mente ao estudo da lei divina, para despertar-nos por meio do seu exemplo. O profeta assevera que nutria todo o prazer nos testemunhos de Deus, a ponto de nada estimar como mais precioso, e que se constitui o antídoto para nos curar de todo o pecado da ansiedade. Somente o amor nos leva a depositar valor em algum objeto. E por isso, para que haja a devida reverência à observação da lei de Deus, é necessário que comecemos
com todo exercício em ter prazer na sua lei. Ter prazer na lei de Deus, ter a lei de Deus como a nossa herança mais preciosa, é um exercício que eu e você precisamos aplicar o nosso coração. Ele continua dizendo, então, não é surpreendente que os testemunhos de Deus comuniquem profunda alegria à nossa mente, os quais, nos levando a rejeitar e desprezar todas as demais coisas, nutrem nossas afeições somente em Deus. O nosso coração, a nossa natureza, não é brincadeira. Há uma luta que eu e você precisamos compreender, que é a maior luta da nossa vida. E então o salmista diz, induzo o coração a guardar os teus decretos. E então ele afirma de forma categórica, para sempre. E então, para que se repita de forma redundante, a ênfase é dada até o fim. Para sempre e até o fim. Para sempre e até o fim. É ênfase dizendo, eu preciso induzir meu coração a tudo isso, senão ele não irá nesta direção. O meu coração e o seu coração é um monstro que quer seguir o seu próprio rumo. Eu e você precisamos todos os dias induzi-lo forçadamente, forçosamente e até mais, violentamente conduzir o seu coração, amarra e a força, obedece, ama a lei de Deus, porque o amor que brota em nosso coração pode ser sim disciplinado e pode ser fruto de uma disciplina que eu e você, crendo que amamos e devemos amar a Deus a cada dia mais, precisamos nos convencer. Não dá para viver uma vida fácil achando que o Espírito Santo de Deus vai fazer todo o trabalho. Afinal de contas, Ele é que opera em nós o querer, mas isso não significa que você não precisa fazer nada. Ele opera em nós o realizar, e isso não significa que você não precisa se mover. Nós não somos vegetais, não somos uma massa sem vida e sem forma, que nós podemos simplesmente jogar a responsabilidade para Deus e dizer, é o Senhor que opera em nós o querer o realizar, então faz, estou aqui. Se o Senhor não fizer, eu e você devemos induzir o nosso coração. Então, para finalizar, três verdades resumindo esse texto. A menos que eu e você, de fato, renuncie à nossa sabedoria humana, a ideia do não é bem assim, não é assim que eu vejo, acho que pode ser de outra forma. A menos que eu e você renunciemos isso, não seremos guiados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não arroga para si parte da autoridade sobre nossa vida. Ela quer toda a autoridade sobre seu coração e sobre sua vida. Você entende isso? É somente ela. É somente Cristo. Nada mais. Quem comigo não ajunta, todos nós cremos nisso, amém? O que caracteriza um homem piedoso são as lutas que ele resolve lutar. São as lutas que ele resolve travar. O que é um homem e uma mulher piedosa? É quando você vê que essa pessoa entendeu que a grande luta da sua vida não são as coisas dessa vida, não são as conquistas desse mundo, mas é a conquista do mundo que é o seu próprio coração. É vencer o seu próprio coração, induzindo-o a guardar os mandamentos do Senhor. Nós, em algum momento, caímos na esparrela do diabo, acreditando que a obediência, a observância da palavra de Deus seria uma coisa fácil em nossa vida.
e que nós poderíamos andar de forma relaxada e tranquila neste mundo, porque Deus iria arcar com toda a responsabilidade. Eu e você, pelo poder do Espírito que habita em nós, porque se não fosse o Espírito de Deus, nem poderíamos fazer isso. Mas pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita, podemos sim travar e definir em nosso coração de uma vez por todas: essa será a grande luta da minha vida, a ponto de que o dia de minha morte será o dia mais feliz da minha vida, porque não mais terei que lutar essa incessante luta diária, porque neste dia não haverá mais pecado para que eu lute contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dia que eu e você podemos olhar como um dia maravilhoso. O Evangelho do Senhor, o Evangelho que está na Palavra de Deus, muda totalmente a nossa visão das coisas. Não precisamos mais ter medo da morte. E que Pedro diz que pelo medo da morte vivemos aprisionados. A Palavra de Deus nos libertou. Podemos viver essa grande guerra que eu e você temos que travar. Quando perdemos o sono, por querer agradar a Deus e a sua palavra, isso nos leva à oração, que por conseguinte vai nos levar ao quebrantamento, e um quebrantamento que nos conduzirá à vida. É assim, querido. Arrependimento gera vida. Mas, quando perdemos o sono, por esses desejos imoderados que a vida constantemente e cada dia mais, a vida vai oferecendo para mim e para você, e nós vamos acreditando que a gente precisa dessas coisas, a vida tem que ter uma coisa a mais, um quê a mais, algo a mais que possa nos dar a sensação de alegria, de felicidade, de bem-aventurança. Quando perdemos o sono por essas coisas dessa vida, as legítimas e as ilegítimas, isso nos leva à falta de ar, isso nos leva aos ansiolíticos, isso nos leva a definhar. E um definhar que é morrendo, morrerás. Aquilo que o Senhor falou desde o primeiro pecado. Se você desobedecer, morrendo, você morrerá. A nossa tradução diz: certamente morrerás. A ideia hebraica é um ato contínuo. A morte será algo que te acompanhará dia após dia, até você voltar ao pó. Por isso, querido, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Porque a mortificação da carne em Cristo nos leva à vida. É por isso que ele diz que não vale a pena ganhar a vida e perder a alma. Mas vale a pena perder essa vida aqui por amor a Ele. Porque quando perdemos, então é que ganhamos. Feche os seus olhos mais uma vez. Curve sua face. E clama, querido, clama ao Senhor. Ajuda-me, Deus. Ajuda-nos, Pai, a dominar esse coração monstruoso que temos. Quantas armadilhas, quantas ilusões que podemos, pela Tua palavra, aprender a detestar. Ajuda-nos, ó Deus, e abre os nossos olhos para enxergarmos todas as coisas conforme a Tua palavra define que elas são. Ajuda-nos, ó Pai, a ter de fato a Tua palavra como a que nos guia para a santidade de vida que o Senhor nos chamou a viver novamente em Cristo Jesus.
e louvamos ao Senhor por tua graça, que nos possibilita todos os dias voltarmos a viver. Essa misericórdia que se renova a cada manhã. Te louvamos, porque o Senhor não cansa, porque o Senhor não desiste. As tuas promessas são invioláveis. Louvado seja o Senhor por Jesus Cristo. E é no nome dele, Pai, que rogamos agora ao Senhor, que o Senhor nos conduza e nos alimente, enquanto participamos da tua mesa. A mesa que o Senhor estabeleceu para alimentar a nossa alma, de forma que todos os nossos sentidos possam participar desse alimento, que é a tua palavra. Ajuda-nos, Pai, agora, que o teu Espírito nos conduza a comendo do teu corpo e bebendo do teu sangue. Nosso corpo e nossa alma sejam transformados, santificados, alimentados para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém.